Olá, tudo bem? Fundo de investimentos com cashback do Banco Inter. Isso é bom ou é ruim? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Antes de responder essa pergunta, se isso é bom ou se é ruim, vamos fazer aqui algumas considerações sobre fundos de investimentos, para a gente ter uma base suficiente para desenvolver aqui o nosso raciocínio. Primeiramente, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimentos é quando várias pessoas se reúnem em forma de condomínio para aplicar em determinados ativos. Então, juntam-se várias pessoas, cada uma aplicando um valor não necessariamente igual, pode ser diferente. Cada um vai ter um determinado número de cotas nesse fundo e nós vamos entregar esse dinheiro para um administrador que vai fazer a gestão do fundo. Daí a taxa de administração. Na realidade, nessa situação, eu estou terceirizando a gestão dos meus investimentos. Ao invés de eu escolher diretamente em quais ativos eu vou aplicar, eu entrego isso para um gestor que vai fazer a escolha dos ativos onde ele vai aplicar para gerar a melhor rentabilidade possível para todo esse conjunto de pessoas que está aplicando no fundo de investimento. O fundo de investimento também, ele não pertence ao banco, ele pertence aos cotistas. Um fundo de investimentos, ele tem um CNPJ próprio, ou seja, ele é uma pessoa jurídica independente. Então, a partir do momento que vários cotistas juntam-se num fundo de investimentos e entregam esse recurso para um gestor profissional fazer a administração do fundo, então eu estou terceirizando a gestão do meu ativo na expectativa de que um gestor profissional possa conseguir uma rentabilidade melhor do que aquela que eu poderia conseguir de forma individual. Então isso é um fundo de investimento. E aqui nessa lista eu vejo que a taxa de administração, que é a remuneração que eu vou pagar para o gestor administrar o meu dinheiro, está variando aqui de 0,70% até 2%. E além dessa taxa de administração, ainda tem uma taxa de performance, que é uma taxa de sucesso. No caso aqui, a maioria desses fundos tem como meta superar 100% do CDI. Então, toda vez que o fundo conseguir superar 100% do CDI, além da taxa de administração, eu vou pagar mais 20% de taxa de performance, ou seja, 20% do que superar o CDI. E no caso do fundo não conseguir superar o referencial dele, que é o 100% do CDI, se ele tiver um prejuízo, o cotista vai assumir sozinho. Então, toda vez que o fundo tiver sucesso, superar o benchmark, o cotista vai pagar uma taxa de performance. E se ele não conseguir atingir o percentual do CDI, o cotista vai assumir esse risco sozinho. Então, essa é que é a regra. Agora, essas taxas de administração aqui, elas estão baratas ou estão caras? Bom, na minha visão, a maioria delas estão caras. 2% é caro, 1,5% é caro. Uma taxa de administração razoável hoje seria em torno de 0,5%, devido à remuneração baixa do CDI, que hoje está rodando na casa de 6,40% ao ano. Então, se eu tiro 2% de taxa de administração, o que me sobra? Sobra 4,5%. Então, come uma boa parte da rentabilidade. Então, o que o banco está devolvendo para você de cashback? O banco devolve 50% da taxa de distribuição, que não é taxa de administração. Taxa de administração é aquilo que o cotista paga.
Taxa de distribuição é aquilo que o Banco Inter recebe de comissão para vender esse fundo, que são fundos de terceiros. Então, na realidade, o que o banco está fazendo, ele está te dando um desconto nessa taxa de administração, que já é uma taxa cara. Então, isso é que é o cashback. Então, gente, no mercado financeiro não existe almoço grátis. O banco está te devolvendo uma coisa que você já pagou, que é a taxa de administração. Então, se você tem aí, por exemplo, 2% de taxa de administração e recebe 0,5% de cashback, você ainda está pagando 1,5%, que é caro. Ok? Agora, nós não vamos nos basear para responder se isso é bom ou se é ruim, apenas em relação à taxa de administração. Nós também precisamos de analisar a rentabilidade, que é o que vamos fazer agora. Antes de falar da rentabilidade, eu vou falar rapidamente aqui sobre a liquidez. Então, aqui eu tenho a coluna do resgate. O primeiro deles aqui, resgate D mais 30. O que significa isso? Se eu precisar do meu dinheiro, eu vou pedir o resgate hoje para receber somente daqui a 30 dias. Resgate D mais 1. Se eu precisar do dinheiro, eu vou pedir o resgate hoje para receber somente no próximo dia útil. Resgate D mais 31. Se eu precisar do dinheiro, eu vou pedir o meu dinheiro hoje e vou receber somente daqui a 31 dias. Então, aqui também tem uma incerteza bastante grande quando o resgate é D mais 30, D mais 31, D mais 34. Então, normalmente, esse resgate é feito com a cota do dia anterior ao dia que o dinheiro vai cair na minha conta. Então, tem que ficar atento também com relação à liquidez, porque se você aplica num fundo que tem resgate D mais 30, você tem que ter um planejamento muito grande, um planejamento muito bom, para você fazer o resgate antecipadamente, já projetando o dia que o dinheiro vai cair na sua conta. Agora vamos falar aqui da rentabilidade. Se eu estou investindo o meu dinheiro no mercado financeiro, eu vou querer a melhor rentabilidade possível, não é isso? Aqui nessa planilha, eu tenho aqui a rentabilidade dos últimos 12 meses. E vamos nos ater a dois fundos. O número 3 aqui da lista, que é o Devante Audax, que rendeu 10,26% nos últimos 12 meses. E ao número 7 da lista, o Azequest Multimax FIC-FIM, que rendeu 5,34% nos últimos 12 meses. Entre esses dois fundos, qual deles que eu escolheria? Bom, a resposta bastante clara e objetiva seria: vou aplicar no Devante Audax, que rendeu mais, que rendeu 10,26% nos últimos 12 meses. Só que aqui também nós temos que ter atenção, porque o fundo ele tem um rendimento pós-fixado, vai depender da variação diária das cotas. Existe uma máxima no mercado que diz o seguinte: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, além de analisar a rentabilidade nos últimos 12 meses, eu preciso de fazer uma análise mais detalhada com relação à performance desse fundo nos meses anteriores, para saber se o gestor é um gestor de sucesso, se o gestor está sendo bem sucedido nas suas estratégias. Aí, então, eu poderia tomar uma decisão com base no histórico e com base na performance desse fundo. E é isso que vamos fazer agora, analisando a lâmina de cada um desses dois fundos que a gente escolheu aqui. Aqui eu tenho a lâmina do Devante Audax. A lâmina é um relatório que me dá várias informações sobre o fundo. Então vamos ver aqui as principais informações que eu tenho. Aqui eu tenho o histórico de rentabilidade de 2017, 2018 e 2019. Aqui embaixo, na rentabilidade e indicadores, eu tenho informações aqui bastante importantes e bastante relevantes. Rentabilidade nos últimos 12 meses, 10,48. Volatilidade desde o início, 1,05. Essa volatilidade é quanto que o fundo varia, quanto que essa rentabilidade do fundo varia para mais ou para menos.
Esse índice aqui de 1,05 é considerado uma volatilidade baixa. Volatilidade nos últimos 3 meses, 0,62, muito mais baixa ainda. Índice de Sharpe, desde o início, 3,58. Esse índice de Sharpe aqui, com esse número, é considerado bom. Acima de 1 já é considerado bom. Então, esse índice de Sharpe aqui está muito bom. Meses acima do CDI, meses que o fundo performou acima do CDI, ou seja, rendeu mais do que o CDI. 21 meses. Abaixo do CDI, 2 meses. Meses positivos, 23 meses. Meses negativos, 0. Bom, se isso aqui fosse um campeonato com 23 partidas, o fundo estaria ganhando num placar de 21-2. Aqui nós temos um gráfico onde eu tenho a linha do CDI, mais ou menos aqui quase uma linha reta, e a linha do fundo, ou seja, esse fundo aqui está rendendo bem acima do CDI. Aqui do lado direito nós temos a composição da carteira. Esse fundo aplica em termos de renda fixa 1%, em certificados de recebíveis imobiliários 26%, em debêntures 25% e em letras financeiras 17% e 31% no caixa. Aqui embaixo nós temos a composição da carteira detalhada, composição da carteira dos recebíveis imobiliários, as empresas aqui onde o fundo aplica. Aqui nós temos a composição das letras financeiras de quais bancos esse fundo aplica. E aqui a composição de debêntures onde esse fundo aplica. Aqui é o nome das empresas que emitiram as debêntures, onde o fundo está aplicando. Então é uma informação bem detalhada sobre o fundo, aqui no caso o Devante Audax. Bom, pelo índice de Sharpe e pela rentabilidade, é um fundo que daria para a gente aplicar tranquilamente. Aqui mostra um excelente desempenho, mostra que o gestor está tendo bastante sucesso aqui na administração desse fundo, ok? Agora vamos ver aqui o fundo Azequest, que é o Azequest Multimax FIC-FIM. Aqui nós temos a lâmina do mês de abril. Aqui do lado esquerdo nós temos a rentabilidade do fundo mês a mês, nos últimos 12 meses. Do lado direito aqui eu tenho a performance do fundo em relação ao CDI. Podemos notar aqui que teve um período que o fundo rendeu bem menos do que o CDI, depois ele superou o CDI e continua superando o CDI desde agosto de 2017 até aqui fevereiro de 2019. Aqui nós podemos ver aqui com relação à volatilidade, que a volatilidade anualizada desde o início está em 8,86%, bem mais alta do que o fundo anterior que a gente analisou. Essa volatilidade, quanto mais alta, significa risco. Quanto mais alta, maior é o risco. O índice de Sharpe aqui desse fundo, desde o início, está dando 0,48. A partir de 1, eu posso considerar bom. Então, esse índice aqui não é um bom indicador para eu investir nesse fundo. Baseado aqui na volatilidade e também aqui no índice de Sharpe, eu não investiria nesse fundo. Aqui nós temos a performance do fundo, meses acima do CDI, 13, meses abaixo do CDI, 13 também. Se fosse um campeonato de futebol, eu diria que esse fundo perdeu 13 partidas e ganhou 3 partidas. Então, ele tem uma performance inferior do ponto de vista do sucesso na administração da carteira em relação ao fundo que a gente viu aqui anteriormente. Meses positivos, 17, e meses negativos, 9. Então, mais uma vez, uma performance inferior ao outro fundo que a gente analisou aqui. Então, com base aqui na análise das duas lâminas, se eu fosse ter que tomar uma decisão entre aplicar em um desses dois fundos, certamente eu escolheria o Devante Audax. Embora a minha conclusão seja aqui pelo Devante Audax,
isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Tá? Se você estiver pensando em aplicar em algum fundo de investimento, se você não tem tempo para ficar analisando o mercado, se você pretende terceirizar a administração dos seus investimentos, é apenas uma ideia, é apenas uma forma que eu estou mostrando aqui como você deve analisar, o que você deve analisar antes de tomar a decisão de aplicar em um fundo de investimentos. Ok? Beleza? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos.